Excelente, Bartolomeu. Então, tá tudo claro, então. Só esperar o Carlos voltar para a gente começar. Aqui. Carlos, a gente pode começar a apresentação. Tem um pessoal entrando aqui, eu estou tendo que aprovar, não sei o que está acontecendo, mas de qualquer maneira eu quero, na verdade, começar apresentando. Carlos é diretor executivo da AB Fintechs, que tem sido nossa parceira nesse ciclo de capacitação. E quando a gente propôs, né, Carlos, o tema, você logo se interessou para falar sobre banco digital. É um tema sobre o qual nós, da Connect Américas, temos bastante interesse em compartilhar com o nosso público-alvo, que são pequenas e médias Hum, empresas sobretudo, falando para pequenas e médias empresas no Brasil, né? O Brasil aí é o motor desse setor fintech e ninguém melhor do que o Carlos, que está aí dentro da BFTech, que está lidando com o tema dentro dessa instituição, para conversar com a gente aqui hoje. Eu já conversei com o pessoal, tanto quem está aqui na sessão, quanto quem está acompanhando é, por outros canais, e quem tiver pergunta pode mandar pelo chat. Então, a ideia é que o Carlos apresente, e à medida que vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar aqui no chat, tá bem? Tendo isso dito, Carlos, a gente pode começar. Você tem um bom, microfone aí. bom, legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu já trabalhei em outras indústrias, né? Já trabalhei em pequenas empresas e também trabalhei em indústria, sou engenheiro. Então, antes de entrar no mercado financeiro, atuei e vi um pouco dessa complementariedade, o quanto que o mercado financeiro pode ajudar a economia real e vice-versa, né? Então, trabalhei em vários bancos e agora também na BFintex a gente tem um papel um pouco de tentar mostrar essa evolução tão rápida que tem acontecido. Então, o que eu vou tentar fazer aqui, eu trouxe uma apresentação mais para servir de roteiro, é explicar um pouquinho essa evolução, como se chegou ao banco digitais, o que que é isso, e mostrar um pouco as oportunidades que eu entendo que surgem justamente desta integração desses mundos e dessa digitalização para a sociedade como um todo e, evidentemente, para empreendedores e empresários que estão aqui, tá bom? Então, vou tentar passar bem rápido a apresentação e ao final, claro, a gente está aberto para perguntar. Bom, primeiro assim, o mercado financeiro ele tem uma complexidade grande, todo negócio tem, mas ele tem uma dinâmica de processamento, de complexidade muito pesada, de risco, né? Todo dia ele tem que fechar lá o balanço dele, empresta dinheiro, se faltar dinheiro, o Banco Central intervém, e principalmente é baseado em confiança e credibilidade, mais do que qualquer outro negócio, né? Se não tiver credibilidade, todo mundo tira o dinheiro e quebra muito rapidamente aquela instituição, inclusive por efeito de contaminação. E até por isso, de maneira geral, sempre foi muito concentrado. E nessa concentração levava o quê? Ao setor bancário ele ter pouca competição, e é exemplo lá do exemplo lá do Ford, quando surgiu os automóveis, o mercado bancário ditava como os produtos tinham que ser, ditava como as pessoas tinham que contratar, é, exigia, né, uma série de contrapartidas e tal, que vocês sabem muito bem. Então, e não tinha muita alternativa. Os bancos pareciam todos muito iguais, né? Essa é uma realidade até 2010, ou seja, até pouco mais de 10 anos atrás, era um mercado burocrático, padronizado, com muita pouca alternativa para o cliente, impondo, portanto, as suas condições. E aí a gente sabe, né, com essa concentração, com tudo isso, se tinha, então, taxas altas, porque o foco era grande escala, era contra essa concentração diminuir esse risco, né? Bom, e, claro, essa competição era em detrimento com foco no cliente. Então, eu trabalhei em grandes bancos, então a gente desenhava produtos para atingir a receita, para atender as metas, o gerente comercial também. Pouco se pensava em realmente desenhar algo que fosse o mais leve e agradável para o cliente. E aí, de 2014 para cá, surgiu uma mudança muito drástica. Primeiro, mudança tecnológica, afetou todos os setores, mas imagine em banco, que era grande mainframe, alto investimento, logística, né? Milhares de agências. A tecnologia mudou isso, né? Gerando produtos bem mais leves, soluções muito com baixo investimento, ou nenhum investimento, né? Você paga por uso. Veio o modelo de inovação, o mercado bancário sempre resistiu
a arriscar, a fazer coisas novas e tal, por conta dessa questão da confiança, medo de dar informação errada, mas aí começaram a surgir modelos de experimentação, trazeram junto os clientes, e a regulação veio junto, simplificando várias exigências formais e tal. Isso foi uma avalanche de 10 anos para cá, que resultou na constatação do regulador que era impossível acompanhar o ritmo de mudança. Então, passou a seguir essas evoluções que foram acontecendo. E aí, qual o cenário que a gente começa a ter? Baixa carga regulatória, várias opções surgindo, combinações de soluções e novas plataformas. Então, isso foi o início da formação do que hoje a gente chama banco digital, e um pouco a constatação, né, como o Bill Gates falou lá em 94, que, de fato, banco não é necessário. O que é necessário são serviços bancários, né? Prestar serviço financeiro. Isso é que é o fundamental, não necessariamente da maneira de um banco tradicional constituído, né? Vieram, então, várias figuras, vocês já devem ter tido palestras aí de fintechs de crédito, né, que são as SCDs, IPs, pagamentos vocês não tiveram, mas vão ter. Enfim, começaram a surgir figuras simples, leves, de serviços específicos e de inovação, ou seja, fintechs, para poder atender a necessidade dos clientes. O Banco Central começou a permitir isso, coisa que então era privativo só de grandes bancos que tinham que ter estrutura pesada de capital. Isto acabou propiciando o que a gente chama hoje de banco digital. Ou seja, pega o exemplo do Nubank da vida. Ele começou como? Começou com um cartão de crédito, uma IP, como a gente chama, tá? Só para fazer pagamentos. Depois começou a dar crédito. E assim por diante, e vai se montando, então, um conjunto de soluções que tornam o banco digital. Então, o que é o banco digital? O banco digital em si, ele não existe formalmente. Ele é um conjunto de soluções digitais entregues para o cliente. Às vezes é um banco, às vezes não é um banco, na verdade. Mas isso não importa mais, né? Para o cliente, o que importa é eu tenho serviços que são muito convenientes, customizados para a minha necessidade, né? E oferece, então, muitos benefícios, que a gente vai falar um pouco aqui, e eu vejo ele como banco, e ele até diz que é um bank, né? Se anuncia como bank, mas, na verdade, às vezes não é um banco, né? Então, esse é um paradigma que se está mudando para, de fato, trazer modelos que são muito mais eficientes a preços menores, né? E aí quebra todo aquele monopólio. E esse foi o objetivo do Banco Central, trazer competição. Foi mais ou menos esse movimento aqui, que eu vou explicar rapidamente, né? Os bancos aqui, o que a gente chama de bundling, que é o banco tem tudo, né? Pega um banco múltiplo, os grandes bancos, ele tem tudo. Tem conta, tem cartão, tem seguro, tem investimento, tudo que você quiser, e aí ele força você ficar lá dentro, né? Porque o outro banco não te conhece, então não te dá o mesmo crédito, não consegue te operacionalizar. Começou esse movimento que eu expliquei aqui de soluções individuais que começaram a oferecer. Então, surge uma corretora que dá só investimentos, mas muito bom investimento. Surge uma empresa que dá crédito, mas taxas melhores, e assim por diante. Mas isso não é conveniente, porque são várias soluções. E aí, o que a gente chama do movimento de rebundle é agregar isso tudo num guarda-chuva só. É esse o movimento que a gente tem no mercado, e é isso que é um banco digital. É um conjunto de soluções, às vezes próprias, às vezes não, mas não importa, para você que está usando aquela plataforma, que entrega uma experiência única, com foco no cliente, soluções digitais. Ok? E como é que eles estão indo? Como é que esses bancos digitais estão acontecendo? Bom, primeiro, esse gráfico da direita mostra a adesão dos bancos digitais, como eles vêm crescendo. Em 2020, só 37 pessoas, ou melhor, só 6 pessoas tinham banco digital. Hoje, 10 pessoas usam exclusivamente o banco digital, ou seja, é o primeiro banco. Pouco, né? Mas olha aqui a combinação de quantos tem conta no banco tradicional e em ambos. Grande maioria da população. Então, somando 77 com 10, dá quase 90% das pessoas têm conta num banco digital. E aqueles que só tinham tradicionais caindo vertiginosamente. Por quê? Porque essa experimentação aqui traz valor, né? E, por outro lado, a gente vê os critérios de escolha, né? Por que você mantém naquele banco? Ah, porque eu tenho mais tempo. Isso está começando a diminuir, porque você começa a experimentar novas soluções. E surge o quê? Facilidade de acesso,
não ter tarifa e ter menos burocracia começa a prevalecer. Então, boa parte da população, apesar de ter conta nos dois lugares, 40% já tem o banco como principal. Só 10% tem exclusivamente conta em banco digital, pouca gente. Por quê? O banco digital não necessariamente é completo, mas 40% já usa o banco digital como seu banco principal. Se nós formos nas capitais, nas grandes regiões metropolitanas, isso aqui passa de 60%. Tá? Então, é realmente a força do banco digital. E por que isso? Isso aqui é o NPS, né? Vocês devem conhecer. O NPS é aquela medição de satisfação do cliente, uma metodologia universal que mede o quanto você está satisfeito, o quanto você recomendaria o seu banco por estar satisfeito e o quanto que você não tem intenção de recomendar, certamente porque o seu grau de satisfação é pequeno. Então, olha aqui os bancos digitais, o quanto são superiores aos bancos tradicionais. Mas aqui dá para perceber também que está caindo a satisfação dos bancos digitais, porque parte do encanto também começa a diminuir, porque também os bancos tradicionais começam a melhorar. Então, isso está convergindo muito rapidamente, mas bem longe daquele patamar de 11% de 5, 6 anos atrás. Né? Por que as pessoas preferem banco digital? Facilidade, fácil acesso, o aplicativo não fica te incomodando, porque ele conhece você, sabe o que você precisa. Rapidamente eu encontro o que eu preciso, seja no aplicativo, seja na internet. Você não fica perdido como aquela plataforma de grande banco, você fica procurando, acho que não acha nunca aqueles menus enormes que não foram feitos para o cliente, foram feitos para o banco se organizar. As áreas de produtos se veem ali, não necessariamente o cliente. Mas banco digital, muitas vezes, tem gaps, né? Nem sempre ele tem empréstimo facilitado, que às vezes aquele banco digital, o foco dele não é crédito. Então, às vezes, o crédito não é tão facilitado, ou não conhece a sua vida há tanto tempo, então tem uma dificuldade. Nem sempre tem programa de fidelidade, porque ele isenta tarifas, então nem sempre ele dá né, rewards ou qualquer, o cashback, etc. E às vezes não tem boas opções de investimento, né? Então, porque não é o foco daquele banco. Então, o banco digital não é necessariamente um banco completo, né? Mas eles apresentam muitos benefícios de facilidade e personalização. E aí eu estou trazendo algumas marcas aqui de bancos digitais e vocês vão ver que tem banco de tudo que é tipo. Então, banco digital não é uma coisa só, né? Tem bancos aqui, como eu disse, que na verdade não são bancos, são soluções que vieram crescendo. Tem banco focado para o AGB, que é focado em sênior, pessoas de mais idade, né? Pessoas terceira idade, aposentado, consignado, etc. Tem banco que é focado em cripto, tem banco que é focado em maré, baixa renda. Tem BS2, é focado em pequena e média empresa. Esse banco aqui abriu mão, era antigo Bom Sucesso, abriu mão de ter conta de pessoa física, falou, eu vou fazer o melhor banco para pequena e média empresa. Está construindo, mas é uma alternativa, né? E tem banco tradicional, como o Inter, que virou um banco digital, se transformou no banco PAN, é um banco tradicional, se transformou no banco digital. E assim por diante. Tem PicPay, que é uma plataforma de pagamento, não é banco. E assim por diante. O Original e o C6, que são bancos mesmo, construídos para ser digital, nasceram digital. Linker é uma solução para pessoa jurídica. O Linker não é banco, é uma plataforma desenhada para pessoa jurídica, conexão com o escritório de contabilidade, etc. E alguns que são nichados, né? RAP, e assim por diante. Sofisa, BTG, bancos tradicionais, e assim por diante, né? Aqui você tem um panorama e tem muito mais, eles cada dia vão surgindo, que podem ser segmentados, do ponto de vista de segmento de cliente, pode ser segmentado do ponto de vista de produto, né? Alguns o foco é produto, é crédito, são focados em crédito, são pagamentos e assim por diante, e alguns que tendem a ser mais completos. Não faltam opções. Aliás, esse talvez seja o problema hoje, né? Muitas opções, e aí tem que entender. Diferente do grande banco que faz tudo e não necessariamente faz muito bem, aqui entender o que você precisa e o que ele faz bem, né? O que ele faz melhor. E, como a gente viu aqui hoje, a tendência é ter conta em vários lugares usando o que é de melhor.
Então, tentando resumir um pouco a questão do banco digitais, o banco digital é isso, são possibilidades diversas para atender diferentes negócios. Ele não é uma coisa só, um conglomerado, né? Mas ele agrega cada vez mais novas funcionalidades entregues digitalmente. Então, é aquele banco que não vai te dar contrato em papel, não vai ter agência, ou não vai te obrigar, pode ter, mas não vai te obrigar a ir na agência. Tem que ser super conveniente, né? Tem que ter uma plataforma personalizada para o teu negócio. Cada vez mais bancos digitais estão focando em negócio específico. É o banco do restaurante, o banco do advogado, o banco do sindicato, o banco de ramos específicos, né? Tem de Ambev fez o banco dele, a Volks está com o banco dele, a Enem está com, a Enel, né, de eletricidade, está com o banco dele. Bancos focados para o seu negócio, inclusive para pequeno e médio negócio. Então, ele tem que ter o tamanho adequado para você. E os benefícios são esses vários, né? Flexível, conveniente, econômico e tal. Bom, esse é um pouco do panorama que a gente tem, mas não para aí. Acho que o interessante é, a partir disso, a indústria financeira está gerando uma série de inovações que, a partir dessa plataforma de banco digital, está acelerando muita coisa conveniente para as empresas de maneira geral. E eu vou falar rapidamente isso. Primeiro, grande paradigma hoje é que toda empresa vai ser uma fintech. Isso foi dito em um grande evento, né? Em que que é a frase que tem por trás disso, que é uma previsão, né? Que na verdade todas as indústrias vão poder e vão querer oferecer serviços financeiros aos seus clientes. Parece um absurdo, né? Eu, uma empresa pequena, eu não quero oferecer. Não, elas tendem a fazer isso. É um benefício que os bancos digitais, as plataformas digitais, estão conseguindo fazer. E nós estamos vendo esse movimento, né? E-commerce estão lá construindo seus bancos digitais, estão oferecendo crédito, oferecendo é, fazer financiamento na própria plataforma do e-commerce e várias outras indústrias. Todo dia tem notícia de uma indústria que fez isso, né? O Uber tem lá o Uber os motoristas dele e assim por diante, né? O iFood para os motoboys. Por quê? Porque ele retém o cliente na sua plataforma. Então, qual é o conceito surgindo a partir de banco digital? O que a gente chama de embedded finance, que é uma palavra bonita, significa finanças embutidas, né? Finanças embarcadas. Esta é a grande tendência, é a grande onda que vem junto com o banco digital, que eu recomendo todos prestarem atenção. Que é o quê? Eu tenho um negócio, não importa que setor, né? O meu cliente precisa pagar, né? Todo mundo precisa pagar, o que, né? O cliente faz uma compra, usa um serviço, ele precisa pagar. Se eu dou uma experiência para ele, que na hora da compra ele consegue pagar junto do consumo, junto do uso daquele produto, de uma maneira simples, que não precisa puxar o cartão, não precisa ir lá no aplicativo e tal, ele pode pagar na minha plataforma, com Pix, da forma que for, e eu posso facilitar o pagamento, por exemplo, eu tenho muitas vantagens para esse cliente. E é esse o movimento que está acontecendo. Então, essa integração de uma empresa comercial com funções financeiras e bancárias, né? E a inclusão, então, desses serviços no portfólio da sua empresa, que não seriam normalmente nativos. Isso está ficando muito simples de ser feito, muito simples. E você não precisa desenvolver os serviços financeiros, esse aqui é o novo, né? Uma grande empresa, uma Magalu da vida, ela pode construir um banco lá dentro. O Mercado Livre pode. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma integração com o que a gente chama de Bank as a Service, ou seja, um banco digital que ofereça esse serviço, uma conexão simples, em que, no momento que o teu cliente está na tua plataforma, ele já paga ali. Ou você dá crédito para ele. Não é você que está dando crédito. O fundo não precisa ser seu, você não precisa ter regulação no Banco Central, nada disso, né? É oferecer uma experiência financeira fluida, eficiente e otimizada, sem precisar desenvolver nada de infraestrutura bancária. Absolutamente nada. Apenas conectando com o que a gente chama de Bank as a Service. Essa é a grande tendência
E não necessariamente para ganhar dinheiro com esse crédito, não é necessariamente para ganhar dinheiro com esse serviço financeiro, mas é o quê? Duas coisas. Primeiro, integrar o seu back-office com a plataforma de banco, ou seja, isso já tem uma enorme vantagem quando você conecta o seu processo de negócio com o banco, ou seja, você vai contas a pagar. Você não precisa sair do seu ERP, do seu sistema, para ir lá no Home Bank, no Office Bank, no Internet Bank, para fazer o pagamento, comandar o pagamento. Você quer fazer o pagamento da sua folha de pagamento, não precisa sair lá, olhar se tem. Não, você fazer isso dentro do seu ambiente. E o banco está conectado por trás, fazendo todos os processos que tem que fazer. Isso facilita a gestão de caixa, você tem dados online, conciliados, você tem a visão da tua empresa, não só do teu negócio, mas também de financeiramente como é que você está e qual é a melhor opção para você poder usar. Sem redigitar, sem duplo controle, sem planilha adicional, porque está tudo integrado. Essa é uma primeira grande vantagem da integração com o Bank as a Service. A segunda grande vantagem é o que eu estava explicando antes, é você integrar e oferecer isso aos clientes, né? Então, o que você está buscando aí? Simplicidade para o seu cliente, né? Ter uma compra mais fluida, redução do abandono, né? Se ele sai daquela plataforma, vai para outro lugar, ele pode esquecer senha, você pode perder venda, né? Ou pode não ter crédito. Se você tem ali uma opção e ele tem dificuldade de pagar e você pode oferecer crédito, pode flexibilizar esse pagamento, você já melhora a fidelização e aumenta o potencial de venda. E desintermedia totalmente a operação. Então, muitas empresas estão buscando isso, não é para necessariamente ganhar dinheiro com serviço financeiro. Às vezes até é inverso, até ter um pouco de despesa adicional, mas é para aumentar o volume do seu negócio, melhorar a satisfação do seu cliente, fidelizar ele na sua plataforma, né? De alguma maneira, ter uma relação mais estreita com ele que simplifica, porque ele vai preferir você ou teu concorrente, né? Então, esse é um pouco do objetivo. E um outro benefício enorme é, quando ele paga através da sua plataforma, você tem um conhecimento maior do comportamento desse cliente. Se ele paga o cartão de crédito, você não vê quem foi que pagou, você vê que foi um número de cartão. Se ele amanhã paga com outro cartão, você não sabe que é o mesmo cliente, né? Você sabe que você está vendendo, mas você não sabe para quem você está vendendo. Quando isso é feito na sua plataforma, você sabe quem é o cliente que está comprando, o que ele está comprando, qual a periodicidade dele e assim por diante. Então, aí sim, você pode dar benefícios, cashback, descontos, promoções, porque você entende melhor o perfil dele se ele usa a sua plataforma. Então, isso é um grande benefício que as empresas estão buscando. De novo, não precisa de grande investimento, não é algo gigantesco mais, é muito simples. Então, a provocação é se você já pensou em ser banqueiro. Evidentemente, não é para ter um banco, mas também ser um banco à luz do seu cliente, né? Isso é o que os bancos digitais têm proporcionado inclusive para pequenas e médias empresas, né? Mostrei ali algumas plataformas que são focadas para pequena e média empresa, né? Então, assim, só tentando resumir aqui, tentando fechar até para ouvir aqui perguntas, poder debater com vocês, tirar dúvidas, enfim, de qualquer aspecto que vocês queiram. A indústria financeira está evoluindo muito rápido e eu sei que vocês estão vendo isso. A digitalização está caminhando numa velocidade impressionante, né? A curva do Pix, eu sei que todo mundo está vendo, é absurda. Ah, mas é no P2P, é na pessoa física. Está começando a entrar também no B2C, como a gente chama, ou no P2B, né? Ou seja, uma pessoa pagando para o business, para uma empresa. Está começando a acontecer. Os e-commerce estão dando desconto no Pix pela conveniência. Estão vindo soluções do Pix que vão ajudar essa experiência a ser mais agradável ainda, tanto de parcelar quanto de não precisar autorização, integrar totalmente a experiência de compra e muitas outras coisas, vão vir com o Pix. Mas não é só o Pix, né? Tem o Open Finance que faz essa mágica que nós estamos comentando aqui de integração, né? Que não vou explicar em detalhes para não tomar muito tempo, mas é justamente fazer essa conexão padronizada de maneira que seja simples você contar com um parceiro que está disposto a dar crédito, enfim, oferecer serviços
para vocês, e ele ganha com isso, né? E você também, né? Então, essas integrações estão cada vez mais simples, de fato muito simples. Algumas estão prontas, na verdade, né? E aí você pode combinar diversos fluxos de informação, diversos processos. Há uma atratividade crescente para novas indústrias, e isso está descendo de segmento, porque está ficando cada vez mais simples, e os benefícios são muito grandes, né? E tem um campo aberto para explorar possibilidades de oferta de serviços financeiros em todos os negócios, né? Simplicidade que hoje se oferece é muito grande para facilitar a vida do cliente. Inclusive eliminando caixa, né? Hoje em dia, essa integração está tão grande que aquilo que a gente viu, alguns devem ter visto numa loja da Apple, você compra lá o, o iPhone e tal, e o vendedor está com uma impressorinha no bolso aqui, ele imprime na hora e já aceita o pagamento, sem precisar ir lá no caixa. Isso já tem na Tokstok, por exemplo, se for lá já tem, e alguns restaurantes já estão começando a implantar, porque ele na mesa mesmo ali tem lá a fatura dele, ele bota o cartão ou faz um Pix, né? Aparece o QR Code, ele conecta ali, está pago. Ou seja, você elimina a fila no caixa, facilita, né, o check-out, uma velocidade e dá uma conveniência, uma satisfação para o seu cliente. Isto é banco digital, isto é integração de serviços digitais para beneficiar o negócio. Bom, eu encerro aqui, querendo muito aqui contar com a colaboração de todos para a gente poder explorar o tema. E eu vou sair aqui da minha apresentação. Não, já saiu da tela. Primeiro, eu agradecer, Carlos, obrigado aí pela explanação, foi super, super interessante. Como eu te falava, isso trata-se de um ciclo, né? Esse é um ciclo de capacitação. A gente já tinha tido algumas outras sessões, uma primeira sobre fintech de modo geral, tivemos uma apresentação sobre crédito e outra sobre gestão financeira. Uma coisa que eu particularmente queria te perguntar, porque eu acho que a sessão de banco, né, a ideia do banco digital, como você falou, que é banco, não é banco, é que muitas vezes essas ferramentas elas oferecem todos esses serviços dentro dessa mesma plataforma, né? Então, por exemplo, é possível que uma pequena e média empresa, através de um banco digital, tenha, por exemplo, acesso a empréstimo ou linha de crédito? Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria até mais, né? Eu diria que hoje a probabilidade de você ter uma linha melhor, mais conveniente, mais, quando eu digo mais conveniente, é mais desenhada para o seu negócio, né? De como você, qual é o teu ciclo de caixa, é, facilidades que você tem de pagar, considerando aí a tua dinâmica, é muito maior, em geral, no banco digital do que no banco tradicional. Claro, você tem um excelente relacionamento no banco tradicional há muitos anos e ele atende, ótimo, mas os bancos digitais são desenhados e só vão sobreviver quando eles conseguem focar num público específico, entender a necessidade desse público e poder dar uma solução melhor, tanto em taxa, né? Por que que eles têm condição de dar uma taxa melhor, ou tem que ter essa condição? Porque eles são mais baratos, né? Eles não têm agência, não têm gerente lá, aquela infraestrutura toda. Então, eles são mais leves, eles têm condições, têm obrigação de dar preços melhores e soluções mais customizadas. Essa é a premissa de fato. E é interessante porque durante essa apresentação você falou, e acho que agora você foi até mais objetivo, mas então você diria que essa seria a grande diferença entre o banco digital e o banco tradicional. Se tivesse que E responder de maneira sintática, assim, uma síntese, qual que você acha que é a grande eu diferença? acho, eu acho que sim, é ter solução customizada para você, não só em crédito, nem pagamentos também, e geração de informações e tal. É, então, personalizada e mais barata, com custo mais acessível, mais adaptado à sua capacidade de pagamento. E uma coisa que eu tenho observado também, eu gostaria que você comentasse, é de que não necessariamente o banco digital ele compete com o banco tradicional, porque eu tenho entendido, sobretudo quando toca pequena e média empresa, que as ferramentas e os serviços que os bancos digitais oferecem surgem por uma demanda não atendida, ou seja, o banco tradicional não atendia essa demanda, então o banco digital veio e falou, não, esse cliente me é interessante, eu vou oferecer para ele linha de crédito, mais que oferecer, eu vou facilitar o acesso às linhas de crédito. Acho que é isso que você estava falando, né? É verdade. É, tem vários tipos de bancos digitais, né? Então, tem bancos que se propõem a competir com o banco tradicional, mas tem muitos bancos digitais, a maioria, é isso mesmo, é atender um nicho que às vezes para o banco tradicional não faz, não vale a pena, né?
A gente sabe que pequenas empresas, em geral, são mal atendidas pelos bancos tradicionais. Por quê? Porque eles têm um custo pesado, eles vão querer cobrar tarifas mais altas para se remunerar, para valer a pena esse atendimento, né? Então, muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa ou o nicho que ele está, um banco digital consegue atender melhor. E já tem vários casos de parceria entre o banco tradicional e um banco digital com esta complementariedade. De fato, sim. O desafio hoje é encontrar a melhor solução, a melhor plataforma que atende a minha necessidade, né? É, É bom ter opções, mas o desafio agora é conseguir identificar a melhor opção que sirva para você. eu acho que eu vou até tocar aí no que seja um gargalo aí, não sei. Você antecipou a minha próxima pergunta, que era exatamente essa, né? A gente está falando muito na perspectiva do banco, a apresentação tem esse tema, mas pensando na perspectiva da pequena e média empresa. Quais os aspectos, quais as considerações que essa pequena e média empresa deve levar na hora de escolher um banco, na hora de enfrentar esse desafio aí, qual que você faz referência? Ah, legal. Eu acho que uma coisa fundamental, além de, claro, né, identificar os produtos e serviços que fazem parte da estratégia desse banco, qual é a proposta de valor dessa plataforma? Qual é o público-alvo a que ele se destina? Porque aquela visão, né, dos bancos grandes conglomerados que querem atender a todo mundo, muitas vezes acaba atendendo mal a vários segmentos, né? Assim, é impossível fazer tudo, né? O exemplo que eu dou imagine você um supermercado que quer produzir todos os produtos que estão lá dentro, né? Ele quer produzir o pão, quer fazer a melhor Nutella, quer plantar as frutas e ter boi. Ele vai fazer tudo mal, porque ele não tem essa competência. Então, os grandes bancos é a mesma coisa. Ele tem bons produtos, mas alguns produtos é o que dá para fazer, não é o melhor produto do mercado. Então, a pergunta é: qual é a vocação desse banco? Tem que fazer essa pergunta objetiva para aquela plataforma. Qual é a tua proposta de valores? Qual é o teu público-alvo? Não pode ser a resposta de não, atenda a todos. Então, esse banco não serve para você, fica no banco tradicional, então. Se é para atender a todos, é melhor ficar onde você tem uma estrutura maior e tal. Ele tem que ter uma proposta desse público-alvo, ver se você se identifica com ela, se você está inserido nessa proposta dele. Acho que começa assim. Depois vem, é claro, né, preço, etc. e tal. Mas eu acho que a primeira coisa é entender a estratégia dessa plataforma, se identifica com a sua visão do teu negócio. Não, é excelente, excelente. Eu tenho só uma outra provocação, assim, uma coisa que eu percebo, é a contribuição dos bancos digitais para a educação financeira. Eu acho que isso, eu gostaria que você comentasse, não sei se eu não sou técnico nem nada, não é Uhum. nenhuma bobagem, mas assim, eu vejo que os bancos digitais contribuíram muito no que tange à educação financeira. As pessoas, hoje elas possuem mais conhecimento sobre serviços bancários, acho que tirar esse monopólio do banco tradicional e compartilhar com essas outras ferramentas proporcionou isso, né? Isso faz É, sentido para você é, também? você tem razão, você tem razão. Assim, ao focar em segmentos que os bancos tradicionais nunca atenderam, como baixa renda, por exemplo, e Isso. mesmo microcrédito, né? É, pequenas empresas e tal, que o banco nunca teve um foco tão grande por conta, né, do tamanho de tickets, né, e tal. Essas plataformas precisam desenvolver esse processo de educação financeira. Então, eles têm no seu DNA justamente, até porque assim, eles estão desenhando atender e satisfazer aquele público. Então, a primeira coisa é ensinar eles a usar, né? A gerenciar o seu caixa, a como usar melhor o banco e tal. Então, essa é uma outra característica que essas plataformas digitais têm que ter, né? E aí, eu não estou afirmando que todas têm maravilhosamente, tem que ter. Elas, por vocação, têm. Mas aí, de novo, você tem que olhar e identificar se elas, de fato, estão preocupadas com você, respeitam a sua capacidade de entendimento, evitam que haja alguma oferta abusiva, né? Enfim, que elas estão alinhadas ao que agregar valor para você e elas ganham na medida de que você realmente prospera, usa melhores serviços, ganha com o seu negócio. E não simplesmente empurrar produto. É inadmissível, por exemplo, venda casada num banco digital. Isso não existe. É fora de qualquer cogitação, né? E a gente sabe que essa prática nos bancos tradicionais sempre
sempre aconteceram. Então, de fato, tem um diferencial aí muito grande. Não, excelente. De novo, obrigado aí pelas suas considerações. A gente tem uma pergunta aqui, algumas perguntas do Bartolomeu. Primeiro, acho Legal. que dado o momento da sua apresentação, ele pergunta assim: qual o risco para o sistema financeiro brasileiro de ter players customizados quando o mercado vem sofrendo crises contínuas de credibilidade com as grandes corporações que adotaram esse modelo de negócios? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta dele, mas assim, o sistema financeiro em si, ele é bem sólido, né? Ele vem aí de grandes crises, né? E inflação alta, muitas pressões, conviveu com muitos ciclos, né? De recessão e tal. Então, o banco, ele assim, o arcabouço do banco financeiro é bastante sólido. O nível de monitoração que o Banco Central faz é elevadíssimo, né? Você tem uma ideia? Toda instituição financeira, todo dia manda informação para o Banco Central, e são centenas de arquivos, o Banco Central acompanha de perto a saúde de cada banco financeiro e intervém no dia a dia, questiona e tal. Então, ele é muito sólido. E ele tem uma segurança de que, se o banco realmente não tem uma gestão efetiva e, eventualmente, tem perdas, tem problemas, ele isola os depositantes, como a gente chama, ou seja, o dinheiro dos clientes, inclusive nessas plataformas fintechs, para que o cliente não seja afetado. Então, tem caso, pode ter caso de quebra de uma fintech, né? Pode. O dinheiro dos clientes está resguardado no próprio Banco Central para que não haja prejuízo aos seus clientes. Então, tem toda uma estrutura que protege o cliente. Claro, não estamos falando do cliente tipo suficiente, que é investidor qualificado e grandes corporações e tal. Essas têm conhecimento, têm poder de barganha, têm entendimento da dinâmica e sabem o risco que estão correndo, né? Mas estamos falando de pequenas empresas, pessoa física e tal. Isso está bastante preservado, né? E a cada operação que você faz, o risco é muito bem clarificado para evitar que você entre em algo que você não esteja, é, não tendo informações suficientes para poder tomar a decisão adequada. Não, maravilha. Eu vi que a Carmen estava com a mão levantada. Ah, acabei de ver. Eu já ia dizer para você mandar. Infelizmente, pelo formato de webinar, a gente não consegue abrir o microfone. Peço desculpas. Mas eu vi que a Carmen mandou aqui a pergunta no chat também. Ela falou assim: Carlos, como que você enxerga o alto grau de dificuldade de acesso ao crédito para as pequenas e médias empresas? Pequenas empresas, ela fala. Sem dúvida, né? Existe uma dificuldade inerente, né, por vários fatores, né? Talvez o principal deles seja acesso a dados, né? Esse acesso a informações detalhadas, auditadas, né? Porque o mercado tem preocupações se essas informações passam por algum tipo de crivo. A gente sabe que ser auditada não é necessariamente um selo de total confiabilidade, mas não deixa de ser um nível melhor de governança. E aí o mercado, por não ter acesso a essas informações, ou muitas vezes a governança, a estrutura de informação não está muito organizada, né? Porque essa empresa ela precisa, né, ter um dia a dia pressionando ali para poder sobreviver. Então a dificuldade de tomar decisão é mais complexa, né? É mais difícil. Mas tem sim como entender a dinâmica dela e dar crédito quando você se especializa naquela empresa. E, de novo, existem milhões de pequenas empresas de ramos diferentes. Então, né, é preciso entender que cada ramo desse tem uma dinâmica particular e tem como você identificar o tamanho dela, o quanto ela está crescendo, como é que é o fluxo de caixa dela. Não precisa necessariamente de uma empresa de auditoria. Essa, de novo, é uma diferença de um banco tradicional que tem praticamente um processo único de análise e espera receber um nível de detalhamento de informação parecido de uma grande empresa, que o processo dele não é tão diferente, de uma fintech que se especializou em restaurante ou no comércio varejista, enfim, em ramos específicos, que ele entende melhor e consegue capturar e ter uma proximidade maior para poder, de fato, então, dar crédito, pulverizar esse crédito, né, assumindo que tem risco, sempre vai ter, mas viver aquele negócio e acompanhar o ciclo econômico daquele ramo, daquela pequena empresa. Então,
É mais difícil, e também tem aspecto que o ticket é menor, né? Então, o ganho em cada operação é menor, é proporcional, né? Porque ela ser pequena. Isso um banco digital entende, um fintech entende, e um banco tradicional é mais difícil realmente conseguir conviver com isso. Então, é mais desafiador. Mas, mas eu acho que pequenas e médias empresas é a grande oportunidade que o mercado financeiro deixou por muito tempo na mesa, né? Porque é ali que, né, é ali que a economia, de fato, tem uma dinâmica, tem uma pujança, e a quantidade é gigantesca. Então, eu vejo agora alguns modelos começando a entender isso e a focar nesse segmento com êxito, com capacidade de começar a dar crédito, né, dar oxigênio, né, para essas empresas poderem sobreviver. Elas estão vencendo esse desafio. De novo, o Open Finance vai ajudar muito vocês, tá? O Open Finance é no limite, é uma possibilidade de, apenas com um clique, vocês compartilharem o fluxo financeiro na onde vocês movimentam, não importa quantos bancos são fintechs e tal, e aí quem for analisar esse crédito ter um entendimento muito melhor de como é que é a dinâmica, sem precisar pedir relatório, ficar gerando demanda para vocês. Então, o Open Finance vai ajudar bastante nessa análise de crédito, com certeza vai facilitar para vocês conseguirem a aprovação. O Carlos, eu ia comentar agora, acho que eu tô estudando direito, porque estou estudando direitinho o tema, porque Legal. antes de você terminar, a minha pergunta seria sobre o Open Finance, até porque você na sua apresentação colocou ali, né, óbvio que dado a restrição do tempo, você não se aprofundou, mas aí você Uhum. comentava na apresentação, né, sobre o Open Finance, era a minha pergunta. E nos comentários o Dário também falou, ia te fazer uma pergunta sobre como os serviços, como os bancos digitais tem apoiado clientes de baixa renda, mas você também, na sua apresentação aqui, seus comentários anteriormente, você já falou. Então, não tem nenhuma outra pergunta pendente. Eu acho que do meu Ah. lado, Eu deixar vi, aqui. eu vi que o Bartolomeu Agradecer. perguntou se a gente acha que Ah, fintech é modismo e tal. Assim, eu tentei dar um panorama de que esse movimento todo, na verdade, é fruto da falta de atendimento às necessidades do cliente, né? Então, a fintech não foi inventada, né? E é um fenômeno global, né? Não é brasileiro, né? Ele é fruto de justamente o mercado bancário não atender a necessidade das pessoas, né, principalmente de baixa renda, mas também algumas média e alta, e também das empresas. Então, ele é uma consequência inevitável. A tendência, como a gente, acho que eu tentei falar ali, isso tudo vai convergir, né? Os bancos tradicionais vão virar bancos digitais se quiserem sobreviver, e isso tudo vai ser incorporado. Então, vai deixar, na verdade, de ser modismo, não porque vai acabar, mas é porque os serviços digitais vão ser uma tendência de todos que quiserem sobreviver. Eu não tenho a menor dúvida disso, como isso de alguma maneira já está acontecendo e lá fora isso é uma realidade em vários setores. maravilha, excelente. Eu não tinha visto a pergunta do Bartolomeu, está bastante Uhum. atento. Acho que surgiram mais uma agora. Beleza? A Carmen, tem informações reais sobre o fundo de aval nos programas de crédito da FINEP? Não sei, Carmen, não sei se você quer ponderar alguma coisa, Carlos. Não, não tem nenhuma informação específica de como é que está isso, né? Eu vi recentemente o Finep está abrindo algumas linhas, mas mais para inovação e tal. Então, mas eu não tenho informação exatamente como é que tá os programas lá, né? Essas mudanças todas que tem governamentais sempre dá alguma uma transição aí para poder arrumar a casa. Mas até onde eu vi, não, lá continua atuando normalmente. Mas especificamente eu não sou capaz de responder, não, Carlos. Não, maravilha. E na sua apresentação você também deixa seu contato. Eu tenho entendido também aqui como uma oportunidade para as pessoas te conhecerem seu trabalho, o trabalho da CertDocs. Então, se você me permite, depois a gente pode compartilhar a apresentação, se for do seu interesse. E daí, qualquer outra dúvida também, eu estou aqui, estou à disposição, vocês têm meu e-mail. Eu vou agradecer, Carlos, novamente sua participação hoje, a participação de todo mundo que se somou nessa manhã e desejar a todo mundo uma ótima quinta-feira. Obrigado a vocês pelo convite. Estou realmente à disposição. É papel a gente na BFintex poder divulgar, disseminar, ajudar o mercado, né, a se desenvolver, porque todos ganham, não é isso? Então, estou à disposição. Valeu. Isso, mais uma vez agradecer a você e a Bfintech pela parceria. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.